Se você pediu um sinal para Deus, então presta muita atenção nisso aqui. Esse vídeo não é uma coincidência, porque você sabe que precisa de uma resposta de Deus para a sua vida. Algo que você colocou diante dele, só entre você e ele. E você sabe que só em Deus você vai ter a resposta para aquilo que você precisa, de que você colocou diante de Deus. Porque tem coisas que só Deus pode fazer por você. E você está procurando essa direção. Você está procurando que caminho seguir, qual o caminho correto, qual o caminho que está alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. Existem momentos em nossa vida em que paramos de ter expectativas nas pessoas, porque as pessoas falham, porque as pessoas decepcionam, porque muitas vezes não temos para quem pedir nem sequer um simples conselho, mas em Deus temos a resposta que nós precisamos. Deus nos conhece. Deus conhece a nossa necessidade, conhece a nossa dor, conhece a nossa história e Ele sabe exatamente o que precisamos. Ele sabe exatamente o que vai nos trazer alívio, verdade, justiça. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, fica aqui comigo nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado por Deus. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você pede um sinal, você pede uma resposta, você pede ajuda, você quer que Ele te responda, você precisa dessa resposta. Você pede, porque a Bíblia diz: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, as portas se abrem. As portas que, abertas por Cristo, são a melhor solução para os nossos problemas. Em Deus temos todas as soluções dos nossos problemas. Então você está fazendo muito bem em buscar em Deus aquilo o que você precisa. Mas eu quero que você pense aqui comigo. Muita gente pede resposta, pede um sinal, pede algo para que Deus confirme, para que Deus fale no assunto que você colocou diante dele, no problema que você precisa de uma resposta e você pediu a Deus, você colocou diante dele, você não contou para ninguém, só você e Deus é quem sabe. O que acontece é que muitas vezes Deus nos responde, mas nós não vemos. Talvez Deus já te deu a resposta, mas você não viu, você não entendeu, você não percebeu que foi Deus, porque você está esperando um grande sinal, você está esperando uma maravilha, você está esperando um sinal óbvio, uma resposta óbvia de Deus para você, mas Deus tem as suas formas e maneiras de falar, de se revelar para nós. Deus pode sim se revelar de formas grandiosas, mas também Deus se revela em coisas pequenas, em coisas simples, em coisas comuns do nosso dia a dia que, pela nossa ansiedade, por estarmos inquietos e querendo logo uma resposta, acabamos não vendo, acabamos não entendendo, não discernindo que aquela é
uma resposta de Deus para aquilo que estamos precisando, para aquilo o que pedimos a Ele. Deus muitas vezes responde de forma simples. Sabia disso? Deus é Deus de montanhas, mas também é Deus de vales. Deus se manifesta em coisas simples também. Então você precisa ficar também atento às coisas simples que acontecem com você, porque isso pode ser uma resposta de Deus para a sua vida. Veja o que diz aqui em Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus não está em silêncio. Ele responde. O problema não é a falta de resposta de Deus. O problema é que nós não estamos percebendo. O problema é que a nossa visão espiritual não está aguçada. O problema é que não aprendemos como Deus se manifesta. Precisamos estar sensíveis ao mundo espiritual, àquilo que vem de Deus, para captarmos, para entendermos que aquela é uma resposta de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas estão acostumadas somente a ouvir Deus de uma forma, mas Deus não está limitado a uma maneira de manifestar-se, de falar conosco. Deus ele fala como ele quer, da forma que ele quer, da maneira que ele quer, tanto em coisas grandiosas como em coisas comuns e simples do dia a dia. O problema não é Deus não falar. O problema é que quando ele fala, não percebemos, não captamos. Quando Samuel era pequeno, Deus falava com ele, mas ele não dava ouvidos à voz de Deus. Ele não entendia que era Deus, ele não parava para ouvir a voz de Deus, até que Samuel foi ensinado, foi instruído, e quando aquela manifestação de Deus veio, ele parou para ouvir e recebeu a mensagem de Deus para a sua vida. Isso acontece muito hoje em dia. Deus fala, Deus se revela, Deus se manifesta, mas você não está ouvindo, você não está percebendo, você não sabe que Deus já está falando com você. E você precisa aprender, você precisa estar atento aos sinais das manifestações de Deus para a sua vida. Porque se você não estiver atento aos sinais de Deus, Deus vai falar e você não vai ouvir. E ainda que escute, você não vai ter aquela voz como sendo a voz de Deus, já que você não está discernindo nada. Essa é que é a verdade. Agora eu vou falar aqui algumas formas e manifestações que Deus pode usar para falar, para se comunicar com você. Deus responde através de paz, através de inquietação, através de portas que se fecham, através de situações que não fluem. Nem toda resposta vem em forma de paz. Às vezes vem em forma de direção. Está começando a entender? Está começando a despertar? Às vezes você quer muito uma coisa, mas você sente um incômodo, uma inquietação, algo travando, algo ruim. Isso pode ser Deus te confirmando para não ir, para não fazer, para não seguir determinado caminho. Então você precisa aprender a discernir estes sinais para que você entenda se é Deus ou não que está falando contigo para
aquela resposta que você precisa. Veja aqui que talvez você esteja cometendo um desses erros. A maioria das pessoas pedem resposta, recebem e ignoram. E você sente, você percebe, mas continua. Ou você percebe, mas insiste. Tem pessoas que pedem direção, pedem confirmação de algo que não é da vontade e nem do querer de Deus. E quando Deus dá a resposta e não é aquilo que você quer, você acaba ignorando. Isso não é ouvir Deus. Se você está pedindo uma resposta de Deus, então você deve aceitar a resposta de Deus. Deus não vai validar aquilo que você quer. Quase sempre a vontade de Deus vai nos confrontar, vai nos contrariar, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os planos de Deus não são os nossos planos. Então você precisa ficar atento para isso. Então você precisa ter em mente que nem tudo é sinal de Deus, nem tudo é coincidência de Deus. Às vezes uma porta que se fecha é da vontade dele. Outras vezes uma porta que se abre pode ser a vontade dele. Fica atento às reações do seu corpo, inquietação, falta de paz. Começa a discernir isso. Começa a ver se faz sentido com aquilo que você pediu ao Senhor, que esteja, evidentemente, alinhado ao Evangelho, alinhado aos ensinamentos de Jesus. Talvez o sinal que você pediu não seja algo novo, seja algo que você já sabe, seja algo que já esteja diante dos seus olhos. Você precisa aprender a discernir isso com calma, paciência, com alinhamento com Jesus. E se Deus já te respondeu, cabe a você agora obedecê-lo, seguir o que ele disse. Agora eu quero agradecer a Deus por você ter chegado aqui até o final. Se você quer aprender a discernir melhor isso e saber quando é Deus falando ou não, no link da descrição eu deixei um material que vai te ajudar a entender melhor tudo isso. Que Deus venha te abençoar cada vez mais.